Olá, muito bom dia pra você. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar. Sextou, viu? Sexta-feira, dia 27 de fevereiro, acabando o mês, viu? Último dia do mês praticamente, porque amanhã já é sabadão, não vale muita coisa. Mas tem muita coisa pra gente conversar hoje que vai acontecer no final de semana, que aconteceu ontem, pra gente falar com você sobre futebol, com a sua participação, com a sua sintonia com a gente no 65996943737 é o WhatsApp do Pantanal nos Esportes aberto pra você, pra gente falar juntos, viu? Eu, você, a bancada aqui, pra gente falar da derrota do Flamengo, mais uma taça que o Flamengo ficou só vendo de longe, viu? Uma foi pro Corinthians e a de ontem foi para o Lanús em pleno Maracanã. Tem também outra eliminação triste, né, para nós de Mato Grosso. O Operário caiu para o Porto Velho jogando ontem no Dutrinha, está fora da Copa do Brasil. Tem a final do Campeonato Mato Grossense também, muita expectativa em cima desse jogo. Misto chegando, voando, né? Passou para a final, passou na Copa do Brasil. Luverdense só ficou de olho, ficou a semana toda descansando vendo o Mistão jogar. Como que chegam os times para essa final do Campeonato Mato Grossense? Vamos conversar também. E aliás, tem campeonato estadual aqui, tem campeonato estadual no Paulista, com a semifinal batendo na porta. Tem Novo Horizontino, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem no Campeonato Carioca também, com o Vasco tentando se salvar ali na temporada contra o Fluminense e o Flamengo já praticamente na final, lotado, né? Então vamos começar logo, vamos conversar de futebol com você, enquanto você vai mandando a sua participação, 659-9694-3737. Vamos começar com este Flamengo. Davi, bom dia pra você, bom dia João Neto, que mais uma vez ficou no cheirinho, a volta do cheirinho, né? Quanto tempo a gente não escutava essa piada de cheirinho com o Flamengo. Ficou mais uma vez a ver navios, a ver Lanús, né? Bom dia pra você. Bom dia Manfra, bom dia João Neto, bom dia pra galera acompanhando a gente em casa. Será que voltou o cheirinho? Momentâneo, né? Teve o momentâneo. Intercontinental, mas os outros dois, Supercopa e Recopa, Não é é tudo tanto pra fazer isso cheirinho. também, pra falar que o Flamengo ficou no cheirinho, na Supercopa e na Recopa. Acho que não Mas tem que falar, né? Porque o torcedor do Flamengo zoou bastante o torcedor do Botafogo depois do início do ano passado, né? É O verdade. Flamengo ganhou a Supercopa em cima do Botafogo. Mas eu queria saber, a gente não vai e falar o do... Botafogo perdeu a Recopa pro Racing, né? Não vai falar do Neymar hoje? Neymar o quê? Do Neymar, ué. Quarta rodada de Campeonato Brasileiro. Agora a quarta Agora rodada não vale mais. Neymar foi bem, não vale. Agora é não que eu vale quero mais. ver o João Neto falando mesmo. Ah, tá. Você viu o gol de... Bonito. Ele tem Bonito? qualidade. Golaço, Tem? pô. Ele tem qualidade. Você concorda que foi a noite do Neymar ontem? Sim, concordo. Foi a noite do Neymar. Concordo. Tem gente aí que não, Pode falar não mais. gostou. Não, mas dele. ponto, porque agora já vamos começar a pedir na seleção de novo. Você tá com medo. Tá com porquê. receio já, não é pra Não, tô pedir com na receio, já seleção. começou, pô. Já começou? Já, ontem. Ontem eu recebi 322 mensagens. Encheram seu saco. Fala né? agora, não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Vai ser de 3 em 3 meses isso na minha vida. Ele faz um jogo bom contra o Juventude em novembro, eu recebo. Lista Fala aí agora. quem fez 2 gols no Vasco já recentemente. Ah, no mas mesmo se eu jogo. parar pra pensar, vai ter um... Quem vai pra quê? vai Todo ter um mundo que povo- faz 2 gols no Vasco tem que ir pra seleção? Vai ter um povo aí, O se eu parar Coutinho pra fez 2 gols pensar. naquele jogo, no 6x0? Não, é no Vasco, Foi no né? Santos, no caso, né? Ele, Foi o contrário. ele jogava no Invertido. Vasco ainda. E o gol, teve gol de cobertura aquele dia do Coutinho também, que foi mais bonito Então. até do que o do Neymar. E aí? Ele é muito se um vale, outro também tem que valer, ué. Então não é pra empolgar. Não, E é pro torcedor do Flamengo tá pé da vida, do jeito que sim, tá? com certeza. Agora, assim, não, sinceramente. Acertei de novo o palpite, A né? gente fala... Se a Comebol não vem com aquela sem graceira de prorrogação, Você não concorda com prorrogação? Não, tá E doido. Recopa? Ô, Chato, é, né? não dá. Não dá. Imagina se tivesse pênalti, o jogo ia terminar meia-noite. Pois é, sem graceira. Vamos- Pra quê prorrogação? Vamos parar com isso. Início de temporada, os caras tudo morto lá, vai pros pênaltis faz logo. sentido. Cara. Não faz sentido. Não é porque o Flamengo perdeu, não, mas eu, sinceramente, até imaginava que ia pros pênaltis direto. E quando falou primeiro tempo da prorrogação, eu falei, não é possível. Pois é, sem graceira. Eu Não é tava possível, né? Eu tava no Dutrinha, né? Eu já Acabou o somei jogo assim com ele na final da Libertadores, mas até vai, né? Acabou o jogo do Ah, Operário na Libertadores final do até Dutrinha. vai. Falei, pô, vou assistir no celular aqui os pênaltis, né? Não vou embora pra casa. Tome hoje os no pênaltis. celular. Aí que eu vou ver lá um jogo de novo. Falei, mas que jogo que é esse? Não acabou o jogo? Sem graceira demais. Nem antigamente era legal. Morte súbita, fez gol, acabou o jogo. Que também era injusto pra caramba. Vai pra pênalti direto, para com esse negócio de prorrogação. Não precisa Concordo não. com você. Concordo com você. Esse Precisa negócio não. de prorrogação em Recopa é chato pra caramba. Se não tinha crise no Flamengo até ontem, acabou o jogo, apito final, Lanús campeão, agora é crise.
Se Não. não é crise ainda. Ainda não. Então vai ter crise quando? É um ambiente conturbado, mas Nunca na crise vida, não. né? Mas crise ainda não. Por que não crise? É que você vai falar de, tem dinheiro, tem jogador bom, é por causa Tem de tudo diretoria boa, acabou de ganhar títulos É porque importantes. pode reverter. Acabou de ganhar títulos importantes. É diferente, por exemplo, vamos lá, o São Paulo começou numa fase boa agora, 7 joguinhos bons lá, sem perder tudo. Se perde pro Palmeiras, a Faltam chance... quantos pontos pro São Paulo não cair? 35. Fazer A anotação. chance do São Paulo perder pro Palmeiras e começar a já ter um esboço de crise é maior. O Flamengo acabou de ganhar título importante, né? Cara. Mas é que o Flamengo já tá. Você conhece a torcida do Flamengo. Não, vai ter chateação, mas você eu acho que conhece crise a não. torcida do entendeu? Flamengo. Eu acho que vai ter Pô, chateação. eles vai estavam ter- vaiando o jogador no intervalo ontem, Antes cara. do jogo, vai ter ontem, chateação. o time já foi chamado de sem vergonha. Sim. Imagina depois de perder um título Não, em mas casa a pro crise- Lanús, que assim, mas o só Lanús tem que vira- ser respeitado. Na campanha da Sul-Americana eliminou o Fluminense, passou na final pelo Atlético Mineiro, então tem que ser respeitado. Mas, poxa, contra o Flamengo Eu no também acho Maracanã que não é pra isso, né? internamente... A crise ela é maior não tem quando ela uma acontece crise, não. internamente, ainda não vai ter, ainda não. Mas eu acho que o pode ter. trabalho do Felipe Luiz já tá sob análise aí, cara. A diretoria Começa já tá a ficar sob pensando, análise já. acabou de renovar com um salário Eu acho que ainda não. que hein? condiz, né, com o Eu acho que ainda Felipe não, Luiz. mas o Eu assim, acho que já tem um alerta aí, já deveria ter um alerta. mas pelo falando menos. sobre o Felipe Luiz, é difícil a gente criticar as mudanças dele, sendo que a gente não tem dia a dia do clube, né? Ele fala na coletiva que todas as mudanças que ele fez foi por ordem física, que os jogadores que jogaram eram os que melhores estavam fisicamente. Mas eu acho que ele está mudando muito. Você pega assim um jeito de jogar, vamos pegar Recopa com Recopa, os dois jogos. A Já gente mudou o debateu bastante ontem aqui o Pô, formato. mas eu acho que o Ele problema... muda muito o formato, não é só os o jogadores. problema não é os jogadores, o problema é que o time, como um todo, não funciona. Então, Não mas só que aí funcionou ontem. mas aí o Felipe Luiz, que eu sou defensor, acho muito Então bom. não é um problema crônico? Ele acaba atrapalhando, porque ele não muda só as peças, ele muda o jeito de jogar, Então o não formato. tem uma sequência no estilo de jogo, por cada exemplo, jogo é pô, um jogo. Eu acho que assim, você E ter cada uma- jogo é um jogo ruim. eu acho que você ter uma variação de atletas nesse momento, ok, beleza, mas você variar o formato, a forma de jogar, é muita coisa, pô. Você pode estar ali, você não tá ali com o Pelé, não. Quantos cruzamentos você acha que o Flamengo fez ontem? Não sei. Chuta. Eu não vi o jogo. Chuta o número então. Eu tava O que seria sofrendo com o demais pro Operário, jogo? O passei raiva com o Flamengo Operário. fazer de cruzamento. Hã? O que seria demais pro Flamengo fazer de cruzamento? O número aí 15, 20. 44. Você já imaginou? Eu vi que o finalizou- Flamengo com esse Finalizou time 18 vezes. no gol. 44 cruzamentos no jogo, acertou 6, se eu não me engano. Finalizou 18 quatro. dos 18 das 8 finalizações, 8 foram no gol, eu acho. Tá sem ideia, o time não tá bem, tá tendo muito erro individual. O erro do primeiro gol é um absurdo. Porque assim, o Flamengo começa... Ayrton Lucas ou Rossi? Os dois, mas mais o Ayrton Lucas. Mas mais Ayrton. Mais o Ayrton Lucas. E embora o Rossi não tinha que estar ali também. Então, né? é isso que o que o Ele senhor não tinha que estar Rossi, ali goleiro também. do Flamengo, estava fazendo Mas ali no meio assim, do campo? ali mostra também um pouquinho do que era o Flamengo até tomar o gol, né? O Flamengo tava apertando bastante o Lanús até tomar o gol. Aí toma numa saída, num erro bobo mas, daquele, cara. Apertando não tava, né? O Flamengo teve uma chance antes do Não, tava tomar o gol. apertando, não tava conseguindo ter chance de gol, mas tava apertando. O time argentino se mas defende não bem, chegava pô. na área, pô. O Flamengo não ficava com a bola, Joneto. Mas o time argentino se defende O bem, é mais Flamengo ficava difícil. 5 segundos com a bola, perdia, recuperava 5 segundos, perdia, recuperava, pô. Mas tava tentando. Aí você toma um gol Não, daquele ali, rapaz, muda não é muita aperto, coisa. não é Quando você aperto. toma um Foi gol daquele muita ali, posse fica de bola, 2 a mas 0. sem infiltração na área, até porque não tinha um cara ali. Né? Exatamente. O Flamengo Não perdia tinha a uma bola. referência pro Flamengo O acionar. Flamengo perdia a bola a cada 5 passes. Quando dava 5 passes. Não, realmente Direto. está muito E você mal. viu que o Felipe Luiz concordou com o Davi, né? O Davi falou que achava que para esse jogo era melhor não ter o 9 fixo, ficava mais fácil de marcar. Ele concordou, colocou o Plata, Não funcionou. que mexe um pouquinho, mas não Deu funcionou. no que também. deu, né? Mas é que eu acho que esse jogo teve o mesmo escutar o problema Deu no que deu. da última partida. Você para de dar dicas pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz te escutou ontem? Tava sintonizado pro Pantanal dos Esportes, escutou ontem e não, perdeu. não me escutou. Escutou. Ele Você fez falou o que não você queria pensou, né? referência, ele não usou a referência. Ele não usou referência. Só que aí ele pega o Arrascaeta e tira o Arrascaeta do meio. O Arrascaeta ficou enfiado no meio dos dois zagueiros de novo. Igual no último jogo. Aí o time não tem meio campo. Acho que esse foi um problema muito grande no Flamengo ontem também. Porque ficava tudo muito distante. Então você não vai jogar com atacantes, com um atacante de referência, tudo bem. Só que aí você coloca 2 ali no meio, 2 ali na 9, né? Vamos dizer assim. E aí você não coloca ninguém no meio campo. Então o Carrascal não estava no meio campo, o Plata não estava no meio campo, o Samuel Lino não estava no meio campo e não tinha ninguém O Paquetá não estava no meu campo, que posição. estava no banco. O Paquetá Paquetá estava no tava banco. eu 42 também não- milhões no banco. Você eu já também teve não 42 entendi. milhões no banco, Jonathan? De euros? Não dá, não. Ainda não? De euros, não. Vai chegar.
Eu tenho uma pergunta pra você, na verdade eu não. Deus. O Homero Machado tem uma pergunta pra você. Deus é muito. Bom dia, bancada do Pantanal nos esportes, Davi e João Neto. Oi. Como pode um elenco milionário como o do Flamengo não conseguir fazer um gol normal no poderoso Lanús, a oitava força do futebol argentino hoje? Pergunta Pois do é. Homero O que que é Ferreira, fazer Homero um- Machado. o que que Vou é fazer passar um essa gol pro João normal? Neto. Eu achei que ele quis dizer com bola rolando. Bola né? rolando, um gol com bola rolando. Cara, assim, eu não sou muito crítico de fazer o gol de pênalti, não. Se foi pênalti, eu acho que foi. Os dois foram, né? Pra mim Tem foi. polêmica? Só o meu amigo Ricardo Lopes que tá me mandando o dia inteiro vídeo e print falando que foi fora da área. Eu falei pra ele parar de loucura. Ricardo Lopes, que é um ótimo comentarista de futebol, comenta na Rádio Capital FM, mas ele tá tentando plantar essa informação de que foi fora da área. Não foi fora da área, Eu coisa conheço alguém nenhuma que foi tenta dentro da plantar área. informação de arbitragem também. Quem? Você. Qual? Você é Você meio falou que não foi lunático também. pênalti no Palmeiras no último jogo, no Vitor Roque. Não achei que não foi. Tá maluco. Achei que não foi. Mas ali é interpretativa, a questão de ser Não dentro é. ou fora da área não é interpretativa, é holístico. É Holístico fato. de olho. Você vai olhar É que lá, ele tá tem a dentro da questão que área. ele de faz. fato. Ele tem o contato no pé, mas tem o contato no joelho também, né? E aí o joelho tá dentro. Mas então. explica pro tem Homero muito o que Machado fazer. aí, João Neto, na sua visão, como que pode um time como o Flamengo não fazer Cara, um gol com bola rolando Acontece. no Lanús em 2 jogos, né? Vamos Em dois pegar aí, ó, jogos. vocês Não, dois não entendem acontece, bastante de cara. futebol internacional. Ó a draga que tá o Manchester City, por exemplo. Com Mas o Manchester City já não é mais mas o assim, ele Manchester City passou... milionário. Ah, pô, como não? Ele pode não ser o mais milionário da sua era, Me mas fala aí, assim... 5 jogadores de destaque do Manchester City. Não, a gente tá falando de milionário. Tem alguém que é barato lá? Não, mas milionário, Tottenham é milionário, pô. Então, é isso que eu tô falando. Mas não é bom, quer dizer que é bom. Mas é esse o argumento que eu tô usando. Não quer dizer É que é um dinheiro time de mal alto gasto. nível. Nem sempre o time ser milionário quer dizer que ele vai dar certo. Às vezes Não, não mas dá é liga. porque não dá pra comparar o City com o Flamengo. Não é a mesma coisa. Na parte do E dinheiro, é o sim, adversário pô. também Não do é. Flamengo, que é o Lanús, né? Lanús é time de bairro. pô. Para com isso. Eles falam que... Não sou eu falando. Você acabou de elogiar os caras. Não, o Lanús... É um time de bairro. Você É acabou time de falar bairro. aí que eliminou o Fluminense, ganhou do Eliminou, Atlético mas é um Mineiro, time ganhou de do bairro. Flamengo. É um time Mas de bairro. não é Ah, time mas de todo bairro é mundo, demérito? como que é time de bairro? Em que sentido? É time de bairro. Mas que sentido? É um time do bairro do... Mas aí Não sei o nome do o bairro. Palmeiras também é um time de bairro. Todo gente. mundo Mas é é uma time de bairro bairro, do você Lanús. nasce num bairro. São Paulo é time de bairro. Mas não é Todo um mundo. gigantesco do futebol argentino. Ah, mas igual a Boca, River o Plate, o próprio gigantismo, às Racing. vezes, você iguala em alguns momentos. Às vezes o time não é um gigante de história, mas tá num momento muito bom. Tá, mas no jogo de ida aconteceu. E no jogo de volta? Em Aconteceu dois o quê? jogos. Igualar o É que Lanús. você Igualar falou que não. acontece. Ser superior ao Flamengo. Acontece. Pô, mas eu não Mas acho tem que não muita do gente jeito que igualando foi, ao Flamengo cara. aí, viu? Que não deveria igualar. Eu acho que é o momento da temporada e tudo. Eu acho que o Flamengo tá jogando mal, acho que os jogadores não estão bem. Eu acho que o Felipe Luiz tá querendo ser moderninho demais, tá querendo inventar muita moda. E a coletiva do Diniz ontem, né? Do Diniz. Diniz. Do Felipe Luiz. Cara, mas é que assim, eu O não Campo vejo... falando A, ele falando B. Eu não entendo o que o Felipe Luiz quis, entendeu? Tem jogos falando, ele tá inventando demais. Tem jogos que você fala, pô, esse cara inventou, não funcionou o que ele queria. Mas você percebe o que ele queria. Eu não sei o que o Felipe Luiz queria ontem. O senhor não sabe dizer? Eu não sei, não Você faço ideia. assistiu o jogo, viu as alterações, escalação inicial, você não entendeu Não dá nada pra entender, não dá que pra ele quis entender. fazer ali no jogo? Não dá pra entender o Paquetá no banco, Você tirou alguma coisa, pode ser a questão física, Não, mas porque tá é questão física, com certeza. eu não sei qual que era o plano do Felipe Luiz pra atacar, por exemplo. E é algo que a gente falava muito do Palmeiras, Felipe por Luiz está exemplo. perdido? Na final da Libertadores, eu não sei qual que era o plano Eu do acho que ele Palmeiras não pra atacar tá, o Flamengo. eu acho que ele não tá perdido. Ontem eu não acho sei que qual ele que era o tá plano do inventando Flamengo. Tá muito. inventando Esse muito. excesso de variação não tem por que Mas acontecer. é porque tá perdido. Não tem por que Você tá acontecer. inventando não, cara, muito, é mas porque assim... não tem Mas um norte. ele inventou o quê? Não, eu tô falando das mudanças de formação. O time, o formato do time, quando o jogo começou, era diferente do primeiro jogo da final da Recopa, por exemplo. Não era o mesmo formato de time. Qual que era o formato? Então, ele vai mudando. No primeiro ele quis rechear um pouco mais o meio campo. Nesse você já deixou claro aí que ele não recheou Mas o ele meio não campo, que recheou o ele meio abriu. campo no primeiro jogo. Não, recheou sim. Como não? não? Não tinha ninguém no meio campo? Como não? O Só campo tinha ficou meio campo vazio, no o time. Pulgar jogava na zaga, o Arrascaeta ficava no ataque, ficava só o Paquetá no meio Não, campo. eu não vi isso não. Eu achei que o time não jogou bem, mas tinha bastante gente no meio campo. Nesse jogo eu confesso que eu não vi o jogo, só vi os melhores momentos porque eu estava no Dutrinha, acompanhando o jogo do Operário. Mas eu acho que ele tem que ter um formato de futebol, ele tem que ter um jeito de jogar. Eu acho que, eu repito o que eu falei no início, eu concordo em você variar jogadores, mas você tem que ter um jeito de jogar que tinha que ser o mesmo jeito do ano passado. Não O tinha por que Felipe ter Luiz é o mexido. principal responsável por esse fracasso, né? Entre aspas, na Recopa? Essas derrotas para o Lanús é o principal responsável? Pra mim é 50-50, ele time. Ele, jogadores? Ele jogadores.
Mas se o jogador não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não treina, muda toda hora. Treina. Cai em treina, cima do faz, jogador, mas tanto cai assim. em cima dos jogadores. Pô, erro individual o tempo inteiro. O Flamengo tá tendo muito erro individual. O gol do Lanús lá foi um erro da dupla de zaga, de posicionamento errado deles. É uma dupla que se conhece, que joga junto há muito tempo. O primeiro gol ontem é uma pataquada do time do Flamengo. Então não tem como você tirar a responsabilidade dos jogadores No também, jogo não. de ida, o Então. gramado seco demais, agora molhado demais, né? Na volta. Choveu Mas pra aí, ó, caramba, né? Problema individual, Boa o time- drenagem o do time Maracanã. Felipe- nem muito seco, nem muito molhado. É perigoso pro time Boa do Felipe drenagem do Luiz. Maracanã. O erro individual, acho que é um negócio que acontece. O erro individual acontece. Vai, hora ou outra. Mas tem acontecido Alguém com uma vai- certa tá frequência acontecendo nesse muito, início né? de ano. Mas o time tem que estar organizado o suficiente para compensar o erro individual. Né? Quando tiver um erro individual, tem que ter alguém para fazer a cobertura. Então, mais um exemplo, mais uma vez o exemplo da final da Libertadores. O Palmeiras teve trocentos erros individuais naquela final. Mas normalmente tinha alguém na cobertura. Ontem no Flamengo, todos os erros individuais deixavam É, jogadores quando o do goleiro Lanús. escorrega, quem que vai mas estar- aí tem o tipo de erro. Quem por que vai exemplo, estar o atrás do gol- goleiro? Quem vai fazer a cobertura o do gol goleiro? Justamente, mas isso é parte Como da que vai fazer a organização do cobertura time. do Não, mas por goleiro? exemplo, tem erros que não tem como ter cobertura. O erro do Pulgar no gol do Danielzinho, no Flamengo e São Paulo. É dentro da pequena área. O erro do Mas não foi o Rossi caso ontem. Não, o erro do Rossi ontem. Não tem como o ter que cobertura fazer. mas no o goleiro. erro é do Rossi tá lá, pô. Isso o é parte erro do isso é o treinador que faz. O erro de posicionamento do gol do primeiro jogo. É um cruzamento na área que os dois zagueiros falham. Aí não tem muito o que fazer. Sim, mas o erro do Rossi ontem não é só um erro individual. É um erro coletivo. Por que o Rossi estava fazendo lá? Não era pro Rossi estar lá. Muita Isso é gente algo que se fala que ele trabalha gosta de coletivamente. aparecer. É, muito estilão dele. Ou foi... Quando dá certo, Era adora. porque era necessário ou foi meio... Se Ele desse não certo, aparecer. adora. Eu até acho Se que o sim. Flamengo ganha, se o Flamengo ganha com o Rossi indo até a intermediária Exatamente. para apertar o time, todo mundo fala, olha que espetáculo. Eu acho que você tem uma questão. É o Você- Rogério Ceni 3.0. Quando você jogando tem com o o time. goleiro participando assim da jogada, na construção da jogada, da construção do jogo, você libera um pouco mais os jogadores na frente. Né? Então, o que eu falei da última partida, o Pulgar voltava e faltava alguém ali no meio campo junto com o Paquetá, muitas vezes na construção do jogo. Quando você tem o Rossi ali, você resolve esse problema, mas aí você assume o risco de que se perder a bola vai ficar vulnerável. E aí você tem que pensar numa solução para isso. Eu não vejo como essa solução foi pensada ontem. Se não foi algo trabalhado do Felipe Luiz, aí ele tem que controlar um pouco melhor o Rossi, né? Passa pelo trabalho dele também. Sem Não, mas dúvidas não que é precisa o... o Rossi tá ali não. Pô, o primeiro volante voltar no meio da zaga para pegar a bola para É, iniciar a a, bola jogada é a tranquila. coisa mais comum. Eu também que não existe. acho que precisa. Tem momentos que o goleiro Mas ele precisa tava. sair para fazer uma dividida, tirar a bola, Não, mas e ali tem é o- outra, pô. tinham O Davi dois tá falando jogadores ali bastante para do Pulgar vir na zaga. O primeiro volante vir na zaga buscar futebol, bola, até na várzea tem. Mas é que eu não acho que eu não acho que esse é um problema. O problema é que ele vem para a zaga e o Arrascaeta fica enfiado no meio dos zagueiros. O Arrascaeta não fica no meio de campo. Ah, mas aí você tem o Everton, Carrascal não você tem fica o no meio de Everton campo. Araújo, tem os outros jogadores ali. Então, ontem só tinha. Ontem foi diferente. Tô falando, no primeiro jogo, o Pulgar voltava, o Paquetá ficava no meio e o Arrascaeta ficava lá na frente. Então você tinha um meio de campo meio isolado, você não tinha muita opção dentro do meio de campo. Acho que o problema é esse. Né? Você colocando o goleiro para trabalhar, você arruma um tipo de solução. Não acho que é a melhor solução. Acho que a melhor solução é o Arrascaeta voltar para jogar como 10, ou o Carrascal fazer essa função. Mas ontem o Rossi teve que participar, por algum motivo, da construção da jogada até demais, né? Tem mais pergunta do Homero aqui no nosso WhatsApp, inclusive você pode participar com a gente também no 65 99694 3737. A pergunta dele, ele falou do lance do Pulgar, se era para expulsão ou não, era para expulsão do Pulgar? Não vi. Davi? Não. Eu confesso que também não achei Eu acho que pra não era para não. expulsão, porque eu vi os melhores momentos, não apareceu em momento algum esse lance. Então, eu nem lembro. eu Com nem sei base que no lance- que eu não vi, Eu não sei de que lance que ele tá falando. Eu vou repetir Mas mais aqui- uma vez pro telespectador. Eu estava no Dutrinha vendo o jogo do Operário. então do Operário só Então- você vai falar. Então eu consegui Você- ver, o que eu consegui Só ver você vai falar o que do eu consegui Operário. ver Eu do não- jogo do Flamengo foram os melhores momentos. Eu não E me a lembro outra- de um lance de expulsão Esse do lance Pulgar. não apareceu nos melhores momentos. E outra pergunta é, Felipe Luiz não é técnico pequeno para a grandeza do Flamengo? Não, Felipe Luiz em É o um pior- ano e meio de trabalho É o tem pior 5 momento títulos. dele como técnico na vida. Até porque é o primeiro trabalho dele. Felipe Luiz tem essa grandeza, essa qualidade, vocês veem isso no Felipe Luiz, para reverter a situação num time como o Flamengo? Com a Então. pressão do Flamengo, com
Porque assim, a gente tá falando isso aqui, isso repercute o mundo inteiro que acontece no Flamengo. E ele é o alvo do momento, até pela maneira com que o time jogou na Recopa. Eu acho que ele é pequeno, porque ele ganhou muito, mas é um período curto de tempo. Então ele não tem uma carreira Pode enraizada. colocar aí que o Davi chamou o Felipe Luiz de pequeno. Mas ele é Técnico pequeno, pequeno, coloca aí no GC Ele tem 2 depois. anos de carreira, pô. Rede social, tudo, corte, manda lá pro Rio de Janeiro. Ele tem 2 anos de carreira, ele não tem uma carreira enraizada. Então, ele não tem um retrospecto gigantesco para se firmar, para afirmar o trabalho dele no Flamengo. Eu acho que ele tem condição de reverter, porque ele é bom, não tem como a gente negar que o cara é bom, o cara ganhou tudo. Ele ganhou literalmente todos os títulos que ele poderia ter ganho pelo Flamengo como treinador, com exceção do Mundial e do Intercontinental, né? Mas todos os títulos locais ele ganhou. Então não tem como a gente falar que o cara é ruim. Mas isso pode pesar, né? Nesse momento pode pesar, ele tem uma pressão a mais ali na cabeça, às vezes ele não conseguir, ele tem alguma dúvida se realmente ele tinha que estar lá, quanto foi parte dele, quanto foi parte do elenco milionário, quase bilionário bilionário Já deu do pra Flamengo. entender, Davi. Tipo, pra você, Felipe Luiz é pequeno, mas pra gente, a Exatamente. sua audiência é de grande importância, viu? Então a gente continua aqui te esperando. Vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta, o Pantanal nos Esportes já voltou para continuar falando de futebol com você. E falando em você, vamos para a sua participação no WhatsApp, a gente fala que aqui a sua opinião é a mais importante, então vamos direto, começar pela dona Benedita, viu? Um grande abraço a todos vocês e um abençoado final de semana. Gratidão a dona Benedita sempre participando com a gente, mistense de coração, um abraço para a senhora, para o seu Euclides também, né? Que sempre acompanha com a gente também. Então um abraço para vocês, para a nação mistense. E tem um áudio aqui que o Vanderlei mandou pra gente, que nem dava pra rodar, né? A gente tava ajustando o sistema pra rodar e tudo mais, mas a gente vai fazer um improviso aqui porque eu gostei demais do áudio, viu? Pra você então, Vanderlei. Pra você a gente vai tentar rodar esse áudio aí. Espero que dê certo. Espero que saia tranquilo aí. Vamos escutar o Vanderlei. Boa tarde, Manfra. Parabéns pelo programa. É uma grande oportunidade para nós, torcedores de Cuiabá, Mato Grosso, assistir aí as informações, os debates dos clubes, principalmente aqui do nosso estado, da Baixada Cuiabana, né? E como mistense, eu fico aí realmente na expectativa de vocês falarem, trazer notícia do misto. Estamos à véspera aí de uma grande decisão, começado no domingo, tá? E vamos convocar aí toda a torcida do misto para lotar o Dutra, empurrar o Tigre, tá? Fazer realmente já uma vitória neste jogo de domingo, para irmos mais tranquilos lá para Lucas do Rio Verde, ok? Valeu, sucesso para vocês aí, Vanderlei. Pô, depois dessa mensagem, o Vanderlei merece um abraço de cada um, né? Sim, Um abraço pro Vanderlei, com muito certeza. obrigado pela participação, um abraço do João Neto, do Davi pra você. Muito obrigado pela participação, sempre importante, a sua participação é a mais importante, então já mande aqui no WhatsApp 6599694 3737. Você sabe que a TV Pantanal, Pantanal nos Esportes, tem um WhatsApp aberto para você. E já que o Vanderlei começou falando de futebol de Mato Grosso, vamos começar com algo não tão bom assim, falando do nosso futebol daqui, porque o Operário Vazagrandense perdeu. Empatou no tempo normal, foi para os pênaltis contra o Porto Velho e perdeu o João Neto com requintes de crueldade, porque aquele gol aos 45 minutos do segundo tempo, confesso que me iludiu. E não só você, mas eu ia falar muito torcedor operariano, mas poucos, né? Dentro do Dutrinha. Como que foi, você que falou o primeiro bloco inteiro que estava lá no Dutra, como foi acompanhar essa queda do Operário, infelizmente precoce, né, na Copa do Brasil? Vou falar do primeiro tempo, né? O Operário teve muito a bola no primeiro tempo, mas assim, finalizou pouco, não conseguiu levar tanto perigo para o gol da equipe do Porto Velho. Teve uma cabeçada perigosa, que até o estádio inteiro gritou gol na hora, mas não foi. Teve uma bola do Alisson Farias na trave, que ele dá uma paulada, ele levanta a bola para tirar um pouco da água, que estava bem encharcado o gramado, e dá uma paulada, o goleiro raspa nela, ela pega no travessão. Foi mais ou menos isso que o Operário conseguiu produzir no primeiro tempo, mesmo tendo a bola quase o tempo todo. E nos poucos contra-ataques que a equipe do Porto Velho teve, ela se mostrava perigosa no contra-ataque. E o gol saiu no contra-ataque, uma jogada pelo lado esquerdo,
que o Luan faz o gol, aí teve provocação no Dutra, o Luan faz o gol, que é jogador de misto e de Operário. Então, o que você achou dessa provocação? Ele que veio para... O primeiro clube dele em Mato Grosso foi Operário, não? Sim, Se não me falha a memória. sim. Essa provocação dele que não sei se vai abrir aqui pra gente mostrar, fez o símbolo do misto, Ele né? fez o símbolo do escudo misto e ele postou. na comemoração eu do não gol sei e como ficou o que vai tempo ser- todo postando, né? E eu não Vai sei ficar como o que vai print aí, ser, e eu não sei como que vai ser em Porto Velho, porque ele postou foto Com a camisa do após o misto e jogo com a fazendo camisa assim, do misto não sei e o quê. com o boné do misto, né? Ele postou foto depois do jogo e tudo. Pode ser que misto e Porto Velho se enfrentem Na Série D do na Campeonato Série D do Campeonato Brasileiro. Ano Foi ano passado, né? ano Não sei passado como se vai funcionar, enfrentaram. que tem mais clubes agora, se a gente vai acabar pegando os times do Mato Grosso do Sul, né? Pode Que ser. é uma possibilidade, ou você vai continuar pegando do Norte, Pode enfim. ser. Eu conversei com o Luan depois do jogo, ele falou, pô, os caras só me xingam. Ele falou isso. Falou, desde que eu entrei aqui, desde que eu passei no túnel, a torcida do Operário só Operário? a torcida do Operário só Mas me ele queria xingava. carinho? Pois é, então assim, se eu tá sendo xingado também, então Não, mas não ele tem não como pode provocar, reclamar da então tem que provocação. provocar, Não, só estou perguntando. Isso que eu tô falando. Se xingaram o cara, ele tem o direito de provocar de volta. Então, E nada... assim, ele assumiu a torcida dele. Ele jogou nos dois daqui e falou, não, eu sou o misto. É de cada um, Se fosse né? misto mesmo, faria aqueles gols, né? Aí é de cada um. Aí é de cada um. Mas ele já fez gols importantes no Já misto. alguns, né? Ele já fez gols importantes no misto Fez. também. Ele foi bem no misto, tanto que ele tem um carinho da torcida com ele e tudo. Ele foi né? campeão da Copa FMF, estava em 23, no elenco Tava, de 23? Tava. Ele e João Guilherme. Ele junto. Dois ex-operários. Dois que já jogaram na equipe do Operário. E o Luan, cara, o Luan é bom centroavante. O Luan, ele tem presença de área, ele tem porte físico, ele é um bom centroavante. Eu não tenho como afirmar aqui, mas o que já se falava muito do Luan é que tem um probleminha com a noite, de não se cuidar tanto e tudo, mas que ele é bom centroavante, ele é bom centroavante. E foi isso, fez o gol, lei do ex, a lei que mais funciona no Brasil, não tem jeito. Quando tem um ex-jogador do outro lado ali, você pode contar que provavelmente Ainda ele mais vai fazer atacante, gol em oh, meu você. Deus. É um negócio impressionante. O Operário no segundo tempo acho que foi muito mal, foi pior do que no primeiro tempo. Também teve muito a bola, um jogo muito brigado, um jogo muito falado, mas sem criar oportunidades boas de gol. Conseguiu o empate ali no abafa, teve a chance no último lance do jogo, num belo voleio do jogador do Que Operário, bate-rebate, que ficou né? um bate-rebate na área. Eu até achei que o último lance tinha sido escanteio, mas foi um gol inacreditavelmente perdido pelo Operário dentro da pequena área três, né? que levaria, né? Os três o quê? Não, os três momentos ali que poderia ter sido gol no mesmo lance, né? O No mesmo lance. voleio, O voleio teve o ia ser um rebote golaço. e o rebote do rebote. O voleio ia ser um golaço, porque ele domina de peito. Eu lembrei até de uma bicicleta, foi uma bicicleta, Pois é. não foi o voleio do Rivaldo, jogando pelo Barcelona, que ele levanta a bola para poder dar a bicicleta. Só que o Rivaldo fez o gol, ainda foi mais bonito, porque foi de fora da área e tudo, no jogo que o Barcelona precisava muito. O Operário ia ser um golaço, aí no bate-rebate a bola acabou Ia não rodar o entrando. Brasil inteiro esse gol de classificação, né? O que Ia pena. rodar o Brasil inteiro, porque ia pena. ser um gol importantíssimo e ia ser um golaço, aço. Aí nos pênaltis, aquilo, o Operário não foi bem, o Porto Acertou um Velho foi bem. pênaltizinho. Acertou um Pô, né? pênalti. Se por um lado o muito misto mal, classifica né? E na o goleiro- final e na Copa do Brasil nos pênaltis, o Operário cai nos pênaltis na semifinal do Mato Grossense Crueldade. e perde nos pênaltis. No mesmo estádio, contra na o mesma Porto Velho. semana, o misto passa não foi no duas mesmo Foi vezes. do gol, lado né? diferente, foi do gol Só não diferente. foi no mesmo No gol. mesmo estádio, na mesma semana, o misto passa duas Nos vezes dois no gols. pênalti e o Operário é eliminado duas vezes nos pênaltis. E no último pênalti que o goleiro do Porto Velho pega, Digão. uma coisa até Se inusitada. eu não me engano, ele que tava contra o Cuiabá, não? Ele tinha sofrido... Pegou era, pênalti contra era, o Cuiabá. Ô, Digão! Era ele. Pelo amor de Deus. Ele é bem pegador de pênalti. Deu pra Do ver. histórico dele, assim. Percebemos. E ele recebeu Infelizmente, atendimento atendimento. após o segundo pênalti do Operário. Ele recebeu atendimento, a equipe médica entrou, atendeu, ele voltou e defendeu de novo. Então, uma Cera, coisa né? foi- Não, cera. brincando. Passatempo. Tá de Fingiu ali brincadeira, alguma cara. coisa e voltou e já pegou pênalti. Pediu atendimento. Eu não me lembro de ter visto um goleiro receber atendimento durante Nos as pênaltis penalidades. também não me lembro, não. Eu também Ele não. recebeu atendimento, voltou e terminou de fazer o trabalho sujo dele pra gente, né? E muito bom. Tá pra fazendo o eles. trabalho dele, né? Mas a gente fica chateado. Pois é. Clima de decepção Cara, no, falar sobre o gramado no do Operário? Dutrinha. Ah, te preocupa? Então, é disso que eu quero falar. Porque quando a gente tá vendo lá de cima, parece que tá muito ruim o gramado, né? Nessa conversa com o Luan, aí a gente falou, chegou o tema do gramado, ele falou, cara, o gramado tá feio no visual, mas não tá ruim. Se não tivesse alagado por conta da chuva do dia, ia tá bom pra jogar pra caramba. Foi o que ele falou. E assim, Então, mas peraí, tava lá estava dentro. bom ou estava ruim? não, o alagamento é por conta da chuva, aí Sim. não tem muito o que se fazer. Estava se pesado choveu por causa da muito. chuva. Só que ele disse que não tá com buraco,
tá dando pra jogar bem, a bola tá correndo. Mas é justo isso. Isso a gente Só sabe. que que o quando a Misto gente deu uma vê, ó, melhorada mas no não, mas Dutra. você olhando aqui, ó, visualmente, parece que tá horroroso o gramado, entendeu? Tá ali porque tá feio. as marcas da chuva, É, né? porque A ele tá lama um feio, porque ele tá pouquinho. feio. Ele tá, aparentemente, olhando de cima ontem, ele tava muito castigado. Então parecia que tava ruim o gramado. Visivelmente é pior do Mas que assim, está lá. ele foi bem firme. Ele falou, pô, cara, não tá ruim, tá bom. Se não tivesse chovido tanto antes do jogo, mesmo com a grama não bonita visualmente, tá dando pra jogar muito bem. Então se não chover, recupera bem para domingo? Inclusive, quem tá cuidando da grama do Dutra tá torcendo pra chover muito hoje e amanhã e não chover no domingo. É? Porque ele falou que, inclusive, vai ficar mais bonito o gramado, porque vai sair essa terra que tá aparecendo aí, entendeu? Tá, é que a gente não entende. Pois é, isso que eu tô falando. A gente É não exatamente entende isso, nada, pô. A fica gente, falando. como torcedor... Você é o que mais fala de gramado A aqui. gente, Eu como sei que eu tô vendo torcedor, se a bola pra tá caramba rolando ou falando não de tá. A gente, como torcedor e pitaqueiro, tava achando horroroso. Aí o cara que tava jogando, falou, cara, não E tá. quem cuida também tá... Não, legal. mas quem cuida ainda é suspeito, né? Porque é responsabilidade tá- dele. Mas, pô, o cara do time adversário fala, não, o gramado tá bom, é porque devia tá bom. É que no último jogo a gente viu vários jogadores do misto tropeçando, escorregando. É, ele tava alagado, né? Teve uma chuva muito forte. Inclusive, dentro do Dutrinha tinha poça de água e tudo. Então acho que foi uma região de Cuiabá que choveu bastante ontem. Porque ontem não foi um dia tão chuvoso como tem sido os outros. Mas acho que naquela região ontem choveu muito. Tanto que hoje o misto hoje treina no de Souza para preservar o gramado. Fez esse acordo com o Operário. Beleza, Nada mais vamos que jogar justo, aqui, né? mas deixa treinar lá porque eu preciso preservar meu gramado um pouquinho. Nada mais que Então justo. vai lá para Várzea Grande treinar o misto hoje. E rapidão, Davi, no clima do Operário agora é de decepção? Muita, né? Sem calendário ano que vem, Operário. Cara, eu... Pode conseguir uma Copa do Brasil via Copa FMF. Copa FMF. É a única chance do Operário ter... E se passar de fase na Série D, que provavelmente vai dar alguma coisa, porque na temporada passada deu, né? A gente fala provavelmente porque não é confirmado. Mas os mas times... aí não a gente consigo vai ficar no dizer si, né? decepção. É, eu não sei, não tem nada A garantido. fotografia de momento É que o mostra o Operário sem não tem calendário no ano calendário que vem. nacional no que vem. Exatamente. Eu não consigo dizer decepção, porque eu não sei se era uma expectativa tão... Foi quase Pô, nas o duas, Operário nos vai pênaltis. passar contra o Porto Velho, né? Pra mim, decepção é isso. Você fala, pô, tem que passar, e aí o time não consegue classificação. Isso é uma decepção. Quando você passa num jogo que era equilibrado, que foi um jogo complicado, passa no 1-1, brigando até o final, e acaba não se classificando, eu acho que é algo comum. Eu não acho que é decepcionante esse tipo de desclassificação. É claro, teve os pênaltis que foram muito ruins pela equipe do Operário. Eu acho que a cobrança de pênaltis decepciona de fato o torcedor, porque se perder 3 de 4 é um aproveitamento muito ruim, ainda mais depois de já ter perdido uma disputa de pênalti contra o principal rival. Acho que isso pode decepcionar de alguma maneira. Mas a eliminação por si só eu não considero decepcionante por conta disso. Porque não era um jogo que você falava, pô, o Operário vai passar. Com certeza o Operário estará na próxima fase da Copa do Brasil. Então não diria que é decepcionante por isso. Favoritismo, mas eu acho que o favoritismo do Operário para ontem ele torna decepcionante. Porque você pega um time da mesma divisão Mas que era você... favorito? Era. E, inclusive, eu acho que todos nós falamos ontem aqui no programa que ele era favorito. Não, o não foi senhor que era favorito, favorito, não. mas leve favorito, sim. Foi que tinha chance de passar. Era um Não, você confronto falou que era equilibrado. favorito. Eu A pergunta falei. dele foi se era favorito, nós dois falamos que era. Falei? Falou. Não falei que era favorito. Lógico que falou. Favorito. Mas, assim, Favorito. Você falou que era favorito, porque, pô, são duas equipes da Deu uma mesma divisão. sabonetada, né? Mas falei que era Só que, favorito, pô, falei que era você por tá pouco. jogando dentro da sua casa contra um time, um jogo único, pô, não tem como não ser favorito. Acho que se pega um time de Série C, por exemplo, não seria. Se pega um time de Série B, não seria. Mas se era tá favorito, era dependendo por do time pouco. da Pô. Série O B, único né? favoritismo que o Operário tinha ontem era jogar em casa, que nem casa foi o que foi no Dutrinha, né? Mas é um favoritismo. Não, mas é casa do Operário também, que agora tá nomeado pelo Misto. Mas o Operário jogou a vida inteira no Dutrinha. Não, mas não é mais. pô. É igual a gente falar, pô, jogar na arena não seria casa? Seria casa. Sim, mas não é a casa principal. Tanto que Pode foi ser, ainda menos torcida. pode ontem. ser o único fator de favoritismo, mas era um fator de favoritismo que existia. Era Você pouco. estava jogando em casa, mas você é favorito. É, o Sim, Operário mas que é- se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro, a gente fala do ano que vem, mas vamos focar nesse ano, tem a Série D ainda do Campeonato Brasileiro esse ano. Tem uma coisa Que que eu preciso começa no dia confirmar 5 de abril. sobre a Série D, que isso me chateia muito na atual gestão do Operário. O quê? Ontem eu não consegui checar, então assim, sem querer ser leviando, mas já sendo, eu tive a informação que vários desses jogadores não ficam para a Série D porque eles são do Boa Esporte, que é o time que... De novo isso? que praticamente é dono do Operário hoje, e que eles irão voltar para Minas para jogar a segunda divisão do Mineiro. Por exemplo, o Alisson Não vão jogar a Série D Para para ver jogar se a eu segunda entendi. Tem a divisão, possibilidade, para jogar a segunda divisão do Mineiro. tem a possibilidade de alguns jogadores do Operário, se forem alguns jogadores, os principais, né?
O Alisson Farias, por exemplo. Os principais jogadores do Operário não jogarem a Série D pelo chicote para jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Existe essa possibilidade. Existe a Não, possibilidade. tá de Isso é brincadeira. decepcionante. Isso é mais decepcionante que a eliminação. Muito mais. E além disso, E a gente tá cara, falando de na expectativa, minha- Série D, Na minha isso aí humilde acaba opinião, com o tira um torcedor. pouco do tesão de torcer para o Operário, inclusive. O Hoje é dia o Operário 27 de muito fevereiro, é um grande, mês, O Operário é né, muito grande praticamente. para ser um time que é praticamente uma barriga de aluguel. Não. Que você pega o time do Boa, coloca aqui, tira daqui, volta para lá. Pô, o Operário tem que ter o time dele, Cara, o Operário e- tem que vamos ter sua correr atrás força. desse Eu história, acho que porque não a é gente fala possível. muito que vai ter pouco torcedor do Operário no estádio, mas eu realmente acho que o torcedor tem pouco motivo. Eu nem pra vou ir ver o criticar, Operário. eu ia falar do torcedor que foram 300? Tem que criticar também. 300? Não, mas depois ele dessa... mas ele tem um... o Mas como que torcedor do você vai Operário- torcer? Você torce pro Operário ou pro Boa Esporte? Então, mas é a camisa É o do Boa Operário Esporte, que tá pô. ali, pô. É a Não. camisa do Operário que tá ali. Eu acho que assim, tem que criticar, mas o Operário faz pouco tem esforço razão, para ter tem seu razão. torcedor. O Eu Operário não faz iria, se eu fosse pouquíssimo- torcedor do Operário. O Operário faz pouquíssimo esforço para ter seu torcedor. Pelo Isso é visto, o Operário realidade. faz pouco esforço pra. O Operário tudo, faz né? pouco esforço por ele. Sim. Não é nem pra torcida, é por ele. Você abandonar um time pra Série D do Campeonato Brasileiro, você Vai não ver tá nem até aí. bom. O que adianta você ter um calendário se você não tem. Vai você não ter se prepara jogador? pro Vai ter calendário? jogador, mas se contratar e vai, a Deus dará, né? Vai ter que contratar. Do zero, faltando um mês pra competição. Pode ser que todos esses caras fiquem, mas que existe a possibilidade muito forte deles irem embora. Só de existe. existir a possibilidade é de chatear. E não é pouco, não. Se não tivesse calendário, A né? possibilidade de ir é muito maior do que a possibilidade de ficar. Poxa. Muito maior. Inclusive, aí eu vou falar mais coisas ainda, inclusive é contra gosto dos atletas, eles gostariam de ficar. É pra Mas disputar uma Série D, né? Mas eles têm contrato e tudo, não É. tem muito o que fazer. Você queria disputar uma Série D ou a segunda divisão do Campeonato Mineiro? Eu queria disputar uma Série D, mas falando de fora. Porque eu tenho uma coisa, não tem aquelas brincadeiras que saem, você queria receber 10 mil jogando no seu time do coração ou 1 milhão jogando no maior rival. Eu queria jogar 1 milhão no maior rival, se eu fosse profissional. Mas como eu não Mas- sou profissional, eu queria ficar para jogar a Série D. O Campeonato Mineiro é um Nosso milhão salário é o todo? mesmo. Não, é isso que eu tô falando. Enfim. Se eu fosse profissional, eu ia pensar onde eu ia ter possibilidade de ganhar mais. Depois Não, desse, mas Sem não ser salário. profissional. desse segundo bloco inteiro de chateação com o Operário, que teve eliminação, essa informação agora eu confesso que me deixou muito chateado com a situação do Operário. Vamos pro intervalo, esfriar a cabeça um pouquinho para voltar falando de mais Mato Grossense, viu? Mas desta vez a final do nosso campeonato estadual. Misto e Luverdense se preparam para se enfrentarem no domingo. É a partida de ida da grande decisão. Quem vai chegar melhor, quem vai se sair melhor nesse primeiro jogo, a gente vai comentar aqui e também contando com a sua opinião. Então já vai mandando a sua mensagem no WhatsApp, porque o intervalo é rápido. Já voltamos. Estamos de volta, voltamos para continuar falando de futebol com você, o Pantanal nos Esportes e você falando de futebol. Então vai participando com a gente no 65 99694 3737, é o telefone que está aparecendo na sua tela, viu? Fácil para você falar com a gente, é um prazer sempre falar com você que tem a opinião mais importante do nosso programa. E você, torcedor mistense, torcedor do Luverdense, torcedor do futebol de Mato Grosso em geral, vamos falar da final do Campeonato Mato Grossense que chegou. Há muito tempo a gente não tinha uma final equilibrada desse jeito. Tudo bem que o Primavera ganhou na temporada passada contra o Cuiabá, mas né, foi uma zebraça, foi uma surpresa. Então fazia tempo que a gente não tinha um confronto tão inesperado. E nesse inesperado, João Neto, o que você espera da primeira partida de Misto e Luverdense no Dutrinha, jogo no domingão, às 5 horas da tarde? Eu espero um jogo absolutamente equilibrado. Eu acho que são duas equipes parelhas. Eu acho o Misto tecnicamente melhor do que a equipe do O Luverdense. Misto vai ter aquela facilidade da primeira fase? Porque o Misto poderia ter saído lá de Lucas do Rio Verde com 3-0 até de certa maneira tranquilo. Não, não vai ter não. Não vai ter não. Primeiro porque a equipe do Luverdense está indo muito bem jogando fora de casa. Segundo que a equipe do Luverdense está melhor fisicamente que a equipe do Misto. Então eu acho que vai ser um jogo assim que tende a ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que, mais uma vez, eu vou reforçar aqui, o Misto precisa muito da sua torcida, o Misto precisa muito do seu torcedor apoiando, empurrando, entendendo o que é o jogo, entendendo o que é o momento. Nós já dissemos aqui algumas vezes que essa semana é uma semana mágica para o Misto na questão do ambiente, da positividade, da vivência de estádio, da felicidade. É de um final de semana para o outro. Tem Mas eliminação contra o maior rival, né? Tem classificação contra Classificado o na maior Copa do rival. Brasil.
E final de campeonato mato-grossense então é que uma pode sair na semana- frente, né? Pro ânimo é uma semana extraordinária, mas pra perna, pro físico, pra quem tá lá dentro correndo, é uma semana puxadíssima. Pro torcedor né? é aquela semana que o torcedor esperava há anos. Que ele sonha em ter. Tá 20 anos esperando uma semana desse jeito. Exatamente, mas pro jogador, o jogador tá cansadão. Pro jogador. É, o campo tá pesado. Os caras estão no limite mesmo, como o Isotão fala, ou é só Então, blefe? cara, então, Mas sacrifício? Chega a ser sacrifício? tem Tem sacrifício. gente dos jogando caras. sacrifício? Por exemplo, o Jackson tem jogado no sacrifício já há um bom tempo. Agora ele deu uma melhorada, mas ele tem jogado no sacrifício há um bom É que tempo. ele foi os 2 últimos jogos da primeira fase reservas, né? Se eu não me engano, Sim. os 2 últimos jogos. Não, o último ele jogou. O último O jogou? último foi ele titular? jogou porque o reserva dele machucou. Ele estava sendo poupado para não ter lesão. O zagueiro reserva entrou, que me fugiu o nome dele agora, desculpa, que é bom zagueiro, teve poucas oportunidades porque o Straub e o Jackson encaixaram muito bem, acho que é o Cerqueira. Encaixaram muito bem, mas quando ele foi acionado, ele foi muito bem, só que aí ele lesionou. Aí o Jackson, mesmo baleado, mesmo com medicação, teve que jogar, e assim, isso aí foi em boa parte do campeonato. Mostra também, torcedor mistense, alguns torcedores mistenses ficaram chateados com o pênalti que o Jackson bateu, que ele perdeu, mas é um cara extremamente comprometido, líder do elenco, comprometido, coloca a cara. Aí erra quem bate, Tá, não exatamente. crucifica o cara que Perder errou. pênalti é do jogo. Perder pênalti é do jogo. O Zico Quando- perdeu quan- pênalti. Quando bate na sacanagem, tentar uma cavadinha, não sei o que, aí eu fico possesso com a pessoa. Mas quando bate normal e erra, não Acontece. se critica não. Acontece. Então, assim, o misto já teve que ter aí uma entrega maior dos jogadores por conta disso. Então, o time realmente está no limite. E, assim, o Isoton já falou isso várias vezes e o próprio Dorileu Leal, na última entrevista agora, disse isso. Falou, ó, fisicamente o time está desgastado, vamos ter que descansar agora, vamos ter que preservar os caras para jogar o final de semana. Então, na questão física, com certeza o Luverdense está bem melhor que a equipe do misto. Então, o misto vai ter o fator casa, vai ter o fator da confiança, vai ter o fator de ter feito, na minha opinião, o principal jogo dele no ano, não o principal em tamanho, o principal em qualidade. Para mim, o melhor jogo do misto foi na quarta-feira. Então, tem tudo isso muito fresco na sua memória, mas a parte física com certeza vai pesar. O A torcedor, moral tá aqui em cima, o físico tá aqui embaixo. o Davi. torcedor conta com uma coisa. O quê? O jogo vai ser no dia 1º de março. É porque não venceu em fevereiro, aí Em vai mudar a fevereiro o chavinha. misto não venceu. Aí vamos ver se muda a sorte Pois, né, a gente fala da boa em fase março, do misto né? e o mês inteiro sem vencer. Exatamente. Ele ficou só uma semana parado, né, em fevereiro. Mas- Não é que ficou sem jogar em fevereiro. Deixando a brincadeira de lado, acho que isso é algo que preocupa, né? Porque o misto, de fato, não vence há um bom tempo. Teve 2 jogos decisivos agora no Dutrinha, nos quais se classificou, mas não venceu. E aí, você levar um jogo para uma decisão para Lucas do Rio Verde com outro empate, não acho que seria um bom resultado para o misto, né? Então, a hora de vencer é agora. O misto precisa fazer uma vitória. O misto É, precisa na- vencer no no Dutrinha. Dutrinha domingo? Cara, é bom. Sim, é que precisa. Não, sim, mas... Não quer dizer que se não vencer no Dutrinha no domingo, se empatar o jogo, vá perder, não vá ser campeão em Lucas do Rio Verde. E pra você ver Só como que a que- chance fica menor, Você né? Que a dá essa análise, necessidade como também, que a né? análise é complicada, o misto fez melhores resultados jogando fora de casa, assim como o Luverdense. Os dois fizeram a construção deles no campeonato, foram com bons jogos O e vitórias Luverdense em casa importantes. perdeu pro Operário, Pro misto, pro misto. perdeu a semifinal. Não, acho que empatou com o União também, não? 0x0, não foi no... Não, foi no Lutero. Foi no Lutero, ele ganhou do União e virou líder porque ganhou do União É lá. verdade. Uhum. verdade. Mas ele perde pro misto, com o misto sobrando, ele perde pro Operário. Operário bem. Ele perde para o Sport Sinop na semifinal. E o misto tropeça muito dentro de casa e vai muito bem fora de casa. O misto fez um campeonato bem O Misto legal tem uma jogando vitória fora no de casa. Dutra, né? Só uma nesse vitória campeonato contra o Primavera, que mato-grossense. foi goleada de 4x0, né? Empatou com o Cuiabá, empatou com o Várzea Grande, empatou com o Sport Sinop, perdeu para o União e empatou com o Operário na semifinal. Então, assim, às vezes a gente fala, o misto tem que ganhar esse jogo, porque é o beabá do futebol, né? Numa Casa. decisão você tem que fazer o jogo em casa. Mas aí, pô, o misto tá jogando bem fora de casa. O Luverdense tá jogando bem fora de casa, o Luverdense não tá indo tão bem dentro de casa. Então a análise fica até mais complicada. São nuances deste campeonato, são características Totalmente dos dois times equilibrado, desse não tem- campeonato. Eu acho que são dois jogos bem... E o torcedor Não tem como mistense não apontar fique pra bravo, ninguém. mas pra mim vai ser mais uma decisão por pênaltis. Mas aí quem sai na frente? ninguém aguenta. Glaicon, rei dos pênaltis. Aí no a futebol parte de Mato mágica, a parte do mental, Grosso, né? fica pro 5 lado do pênaltis misto, né? em 5 dias, né? Exatamente. 2 contra o Operário, 3 contra o Porto Velho. Mas a gente não pode esquecer que o Luverdense passou nos pênaltis com o João Guilherme Também. catando 2 também, né? E aí? Quem que sai na frente nessa? É que o Luverdense não teve a Copa do Brasil para testar o João Guilherme.
Ah, não tem como ninguém sair na frente nessa aí, não. Então, Acho que até nisso a é- questão mental do misto vai ajudar, Porque seria né? natural por causa Só dos que a questão pênaltis. física do Luverdense prevalece também. Vai ser o principal fator, essa questão física? É o principal ponto que pode... É equilibrado essa final, mas desequilibrar é o fator físico? Cara, pra mim, Para o Luverdense sobrar em o campo? ponto que desequilibra mais nesse nível de jogo, quando as equipes têm níveis parecidos, é sempre o mental. O mental? Pra mim é sempre esse. Então o o misto mental é leva um sempre o pouco ponto de vantagem, não? que desequilibra mais. O misto pode ter a vantagem mental no sentido de que está mais confiante. Mas você acha que o Só mental que o é cansaço- mais importante do que o físico? Então, só que o cansaço vai pesar muito. Eu não sei se vai ser o fator principal, Porque se né? a perna não obedecer, o Exatamente. que adianta você estar com o mental Não em adianta. dia? Você Agora, pensar se tiver uma bem? decisão nos pênaltis, por exemplo... Nos pênaltis, acho que a parte física fica fica mais de lado e a mental vale mais. Exatamente. Mas com a bola rolando, a física ela é mais importante que a mental até. Embora tenha o cara confiante, o ruim joga bem e o bom joga mal quando tá sem confiança, né? Sim. A parte da confiança ela é muito importante. Mas nesse nível de futebol, que é muito equilibrado e tudo, acho que o físico conta demais e nisso o Luverdense sai na frente. Eu acho que o que o misto tem a seu favor, primeiro é a questão da camisa. Eu acredito muito disso em futebol. Eu acho que a camisa realmente ganha jogo. Eu acho que a camisa do misto é mais forte, é mais pesada, tem A mais camisa história. do misto voltou a pesar? Eu acho Ou que não sim. parou de pesar nunca? Não, ela parou de pesar por um momento. voltou cara. a pesar. Mas agora eu acho O que ela já respeito voltou. ela tá bem pesadinha. O a camisa do respeito misto. voltou, ponto. Tem que colocar isso, inclusive. Eu sempre... Eu tô te é um falando pecado que eu desde cometo. semana passada pra gente colocar isso. Pra quem não sabe, pode Desde falar, né? segunda-feira. Pode, lógico. Dorileu Leal, Ele manda no grupo de comunicação do presidente da SAF do Misto, tem aquele histórico vídeo do Eurico Miranda, né? Histórico também, presidente do Vasco da Gama, quase dono do Vasco. Tem vergonha, Eurico O Miranda. respeito voltou, ponto. O Dorileu Leal já mandou 2 vezes no grupo de comunicação. Fala do Misto, o respeito voltou, ponto. O respeito voltou, ponto. Ponto. Isso foi Então, o uma respeito tecla- voltou, a e camisa voltou a E pesar. essa foi uma tecla que ele bateu desde o momento que ele assume o misto na segunda divisão. Essa questão do respeito, da grandiosidade, dos atletas olharem com o misto com vontade de jogar no misto e não mais ressabiados porque vinha pra cá pra não receber. Então tá concretizado? Isso pra mim tá concretizado. Tá Isso pra mim concretizado, Davi? Dentro O do respeito nosso voltou, cenário, ponto. dentro do nosso cenário, Não, acho a gente que o tem misto que levar tá, em conta o o misto nosso cenário. tá E eu muito acho que fortalecido. a questão da camisa passa muito pelo mental, justamente, né? Você entender a história do clube que você está, de como o clube funciona, você entender a torcida, você entender o ambiente do clube e essa carga histórica que o misto tem, acho que ela passa para os jogadores dentro de campo. Acho que os jogadores entendem isso e assumem essa carga histórica dentro do campo também. Então, até no contexto em que o misto deve estar mais desgastado fisicamente, acho que vai lutar mais até o final justamente por isso. Acho que essa carga, a camisa do misto, impulsiona eles a lutarem até o final, mesmo não aguentando E para tanto. você ver como que existe a característica do clube, isso é até coisas de bastidores. O Isoton, nesse campeonato Mato Grossense, ele tem tomado cartão, ele tem sido um cara muito ativo ali na lateral, discute bastante com a arbitragem e tudo. E conversando com pessoas próximas, eu tô falando, ele nunca foi assim na carreira. Ele realmente, ele pegou esse espírito da torcida para ele e assim, Todo é um momento... jogo praticamente ele vai na alambrada. É um momento de Comemora sinergia com a torcida. dele, é um momento de sinergia dele com a torcida. Tipo, ele virou um cara muito mais sanguíneo do que ele era E ele por ficou... conta da conexão com a torcida. Ele renovou com o misto por causa da... Muito, né? Não só por causa da torcida, né? Mas muito por causa da torcida. Ele falou isso, externou isso. Sim. E Ele não criou, é da boca pra ele fora, criou dá pra realmente sentir. uma conexão com a torcida. Acho que assim, aí cabe a análise se é exagero, se não é, se deve ser feito, se Eu não gosto. deve, mas não é nada para jogar para a torcida. Ele realmente está sentindo o que ele tem feito. Eu gosto Agora, quando a pessoa é do tem sangue, sentimento, assim, entendeu? É do trabalhando no sentimento. futebol. Eu acho que a gente tem uma questão de camisa também no Luverdense, que ela é ampliada pelo Raul Prata. Porque o Raul Prata viveu o auge do Luverdense. Ele conhece o auge daquele clube. Eu acho que depois da torcida do misto, a torcida mais apaixonada hoje no futebol mato-grossense é a do Luverdense. Mais do que a do União. Ah, A gente pega a média do União, mesmo com um time horroroso, a média do União é essa tem a do melhor que União. de É o único misto. torcedor que merece parabéns nesse Mato Grossense, 100%, é o do União. eu acho que briga com a torcida do União também. São as torcidas mais O apaixonadas. Luverdense ali. ele conseguiu o feito de ser uma equipe muito importante em Mato Grosso, e não só pela parte financeira e da parte estrutural. Ele realmente conquistou uma força de camisa também, né? Sim. Ele, por exemplo, a gente tem outras equipes no cenário, o Sport Sinop, a gente não consegue ver o Sport Sinop com uma força de camisa, ou Sport Sinop é academia. novo, né? Mas assim, o Luverdense ele chegou, ficou, cravou bandeira e não conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro.
mas conseguiu ser uma equipe que E a dentro visão do nosso cenário é forte. nossa, E aí para você o tem- Luverdense não muda, né? Sim. Exatamente. E aí, da mesma forma que você tem o Jackson, que já conhece o misto e lidera essa equipe, ajuda a impor esse pensamento no elenco, você tem o Raul Prata no Luverdense. O Raul Prata viveu um momento melhor do Luverdense do que o Jackson do E misto. a história até. do Jackson com o misto é bonita, né? O cara que sai da base, Sim. que roda o Brasil, que vira personagem de coisas importantes do futebol brasileiro. Estamos aqui com 2 palmeirenses, eu tenho certeza que vocês têm um carinho pelo Jackson por ele ter batido um pênalti de um título que naquele Evidentemente. momento era muito importante para o Palmeiras. Bateu o pênalti que na era da final da Copa Copa do do Brasil, Brasil. Não só pelo Ele Palmeiras, bateu o né? pênalti na semi e na final, né? O Internacional ganhou, né, o último campeonato gaúcho, mas antes disso, o último campeonato gaúcho com o Internacional havia sido com o Jackson no time. Então, aí ele sai daqui, Ganhou o campeonato bano pelo Bahia, jogou no Fortaleza. ele sai daqui na base, o misto está esse tempo todo sem ganhar o Campeonato Mato Grossense, e existe a possibilidade de ganhar no retorno dele. E um retorno que foi ensaiado pelo menos nos últimos 3 anos. Foram 3 Ele tentativas. Ele né? praticamente Na terceira assinou deu com o misto 2 vezes. Chegou muito perto de assinar e acabou não assinando. Então, assim, é um roteiro bem legal de se acompanhar mesmo. Vai ser uma grande final com camisa disputada, os dois melhores times do campeonato. Isso aí não tem o que a gente falar, tanto que os dois Sim. foram líderes, né, da primeira fase. Vai ser uma grande final de fato. Primeiro jogo neste domingo, segundo jogo domingo que vem. Neste, a partida de ida é no Dutrinha, na casa do misto, e na volta a decisão é na casa do Luverdense, no Passo das Emas. Reta final de campeonato Mato Grossense. Vai no Dutrinha? Hã? Será que o Cristiano vai no Dutrinha? Vai continuar vendo esquerdinho? Aí acho que não, né? Você tá achando que ele tá vendo esquerdinha? É o único provável, né? Assim, eu não consigo O pensar. Jackson para compor um É? elenco de Série B. Se o Misto negociou com o Jackson Mas ele tava vendo alguém do Botafogo. O Jackson falou à Rádio Capital que negociou com o Cuiabá. Chegou a Não, o negociar Jackson com acho que não, cara. O Jackson acho Mas acho O que- Cristiano já negou o Jackson. Sei, Já mas recusou. aí, pô, já contratou alguns. Pode ser que ele esteja querendo alguns mais, entre aspas, para exemplificar aqui, baratos. Estão aqui, pertinho, vai que, para compor um não elenco. Lembro que assim, antes, nos últimos 3 anos não aconteceu, mas antes disso, o Cuiabá ele se reforçava sempre com jogadores do Campeonato Mato Mas Grossense. O mudou. Operário servia muito o Cuiabá. Mas é jogadores mais jovens. Foi né? o... É o Lucas Cardoso, né? Teve o Lucas Cardoso, teve o goleiro que, se não me engano, chamava Matheus, que saiu do Operário e foi pro Cuiabá e ficou um bom tempo no Cuiabá. O Matheus Nogueira. É. Teve um zagueiro, cara, barbudo, que fez um excelente campeonato pelo Cuiabá e foi pelo Operário e foi contratado pro Cuiabá para jogar a Série B e acabou não rendendo muito. Ele não era tão jovem, Aleph, alguma coisa assim. Eu vou lembrar o nome desse zagueiro, mas teve alguns anos seguidos que o Cuiabá Acho que eu pegava lembro. jogadores do Operário para poder ir para a Série B. Então, eu não acho que o Cristiano foi no Não foi Dutrinha à toa, aquele não? dia porque ele gosta de ver futebol, não. Eu acho que ele não foi por algum senão- motivo. Senão ele teria ido Assistir de ontem. casa. Ele teria assistido Também. pela TV. Senão ele teria visto Vamos os de jogos. palpites, porque além do Campeonato Mato Grossense movimentando no final de semana, a gente tem o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, né, de destaque pra gente falar, o Campeonato Paulista na semifinal, agora jogo único. Tem meteoro nessa decisão do Mato Grossense, não? Não, Não. totalmente equilibrado. Raio? Novo Horizontino. Nem raiozinho, nem um raio? Falando sério, João, não No tem Paulista raio. tem um raiozinho? Também Novo não. Horizontino e Corinthians? Também não. Também não. Impressionantemente falando, também não. Novo Horizontino e Corinthians, palpite de você, João Neto. Jogo em Novo Horizonte, viu? Jogo único, perigoso, Corinthians já sentindo a perna. Novo Horizontino com moral. Cara, eu tava com muita vontade de falar do Novo Horizontino, porque eu acho que tem alguma coisa especial nesse time do Novo Horizontino. Eu nem vejo tanto a bola assim, mas as coisas acontecem com o Novo Horizontino. Sim. Mas eu acho que o Corinthians se fortaleceu muito esse ano. O Corinthians tá com um time Mata-mata é difícil, com né? cara de Corinthians mesmo, com cara de time que se entrega, que não entrega o jogo fácil. Passa o Corinthians. Então eu acho que vai passar o Corinthians. E aí, Davi? Só engraçado que o Corinthians não entregou o jogo fácil contra a Portuguesa, né? E agora? Não foi o único jogo, eu entendi o que o Thiago quis dizer. Contra o Flamengo foi a mesma coisa, na final da Copa do Brasil também. Mas é engraçado esse fato. Cara, eu acho que vai dar 1-1, acho que vai ser a mesma coisa. Nos pênaltis, o E Hugo nos Souza? pênaltis o Corinthians vai passar. Eu nem pensei no Novo Horizontino, é pênaltis, Hugo Souza. Vai ter pênaltis ou classificação direta para Palmeiras ou São Paulo, jogo no domingo, sem pensar muito, viu? O tempo é curto. São Paulo passa dos pênaltis. Davi, Palmeiras no tempo normal. Palmeiras no tempo normal? Eu vou desempatar, vai dar Palmeiras no tempo normal também. Você vai cortar esse Curiosamente. momento, né? Curiosamente, no Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o primeiro por 1-0. Decisão agora com o Fluminense mandante contra o Vasco da Gama, o que vai dar? Vai ganhar a segunda também. Fluminense. Difícil, né?
E o Flamengo? Eu tenho uma dúvida em Madureira e Flamengo. Quem que Tem passa? dúvida? Tenho uma dúvida, sim. Isso Flamengo é venceu difícil, por hein, cara? 3 a 0. Pode colocar o sub-20 o Flamengo, pô. Tá bom, tá aí registrados os palpites. Você vai cornetar a gente na segunda-feira, porque hoje está acabando o nosso Pantanal nos Esportes. A gente volta segunda para continuar falando de futebol com você, viu? Obrigado por hoje, um belo final de semana para você e até segunda. Tchau.